Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano terreno diante de seu Deus. É bem importante assim, porque nós não fazemos uma verificação sobre a grandiosidade do Criador. Podíamos fazer esta observação em uma semente. Na condição de semente, aquela semente tem a árvore dentro dela. Nós não fazemos a observação da grandiosidade do Criador, da sabedoria do Criador. Então nós tínhamos que fazer essas observações para que a nossa vida viesse a ser diferente. Porque normalmente nós fazemos oração colocando o Criador como se fosse aquele que vai nos servir. E essa observação nós podíamos ser mais cuidadosos de observar que dificilmente em uma oração nós fazemos de agradecimento pela grandiosidade da vida que nos é possibilitada. Depois tem outras coisas também. Tínhamos que entender assim. Quando reunimos para debater a palavra, nós trazemos a palavra para baixo. Porque cada um tem um nível, cada um tem uma compreensão. Então a compreensão que vai trazer num debate é trazendo para baixo para que aquele que tem menos qualificação, menos saber, porque o saber está relacionado com a dedicação. A pessoa pensa assim que não tem importância, tem muita importância o saber. É só observarmos assim, pegarmos um instrumento e esse instrumento está super sujo. Então se a pessoa coloca esse instrumento dentro da água e retira, ele fica mais limpo. E se ele fizer isso várias vezes, possivelmente aquele instrumento vai ficar limpo. Então o que acontece? Quando nós viermos a aprofundar nos estudos, através da sequência, através das repetições, nós vamos tirando de dentro de nós aquela dureza, aquela coisa que nós colocamos. Porque a dureza, a falta de flexibilidade, a falta de amor, é nós a que colocamos. Porque nós podemos observar de uma maneira geral, toda criança, se possibilita a ela, se ela não está doente, com dor, sofrida, ela é alegre. Por si só, ela é alegre. Depois, na fase de amadurecido, nós ficamos duros, ficamos rígidos. Então, o que acontece? Nós dificultamos a entrada do saber dentro de nós. Esse é um processo bem simples assim. É que nós tínhamos que fazer esse trabalho de verificar que nós tínhamos que estudar mais um pouco. Então a pessoa pensa assim que ela não tem tempo. E nós tínhamos que fazer uma observação bem simples. Dificilmente tem uma moradia que é de agrado para o Criador. As acomodações daquela moradia é de agrado para o Criador. Por isso aquela moradia é abençoada. Quer dizer, ser de agrado ao Criador quer dizer assim, todas as coisas que são feitas naquela moradia são voltadas para a luz, com a intenção de que aqueles que visitam aquela moradia ou aqueles que habitam são ligados à luz. Dificilmente tem uma moradia assim. Então, nós sempre temos as coisas para os outros verem.
E é bem interessante porque nós tínhamos que ter as coisas que a pessoa gosta para ela ficar numa condição de harmonia e de agradecimento ao Criador. O ser humano terreno diante de seu Deus é bem grave assim o jeito que nós somos e o jeito que nós aceitamos e o jeito que nós mesmos criamos, porque nós dificilmente encontramos em harmonia. Quer dizer que nós criamos barreira para todos. Só que existe uma coisa bem interessante. Essa barreira fica bem fácil assim da gente ir confirmando a falta de alegria. Então, a pessoa é que tem que fazer um trabalho para ela, não é para aquele ou para aquele outro. É o próprio é que tem que ver como é que é possível ele ir para a pátria do Espírito. Porque o jeito que nos ensinam, as orações que nos ensinam, está sempre relacionado à quantidade e não está relacionado à qualidade. Dificilmente nós fazemos uma oração criando imagem de agradecimento ao Criador. E é bom a pessoa ir lembrando que esse agradecimento tem que ser diferente do raciocínio, porque com o raciocínio nós vamos pensando se aquilo vai dar certo. Nós esquecemos que o raciocínio ele é inferior e fica bem fácil assim de muitas coisas na vida só da pessoa saber o jeito que ela precisa apresentar-se já é suficiente para ela mesma sentir em harmonia e aqueles que vêm a vê-la vêm sentir também feliz em vê-la. Então, a harmonia é isso que nós precisamos de entender. Depois, tínhamos que ser cuidadosos, não com os outros, porque a nossa vida é bem interessante. Nós entramos em um trem, e esse trem tem o destino, e esse trem tem as paradas. Nós podemos definir as paradas e o ponto final. Para isso, nós tínhamos que nos encontrarmos com a intuição. E essa intuição não é mais ou menos, é verdadeira. Porque quando a pessoa utiliza da intuição para ela, as coisas dão certo. Existe uma harmonia. O ser humano terreno diante de seu Deus é bem interessante, porque na nossa vida nós colocamos o Criador como nosso servo. É só observar assim, quando despedimos de uma pessoa, a fala que utilizamos. E quando aquela pessoa está indo, nós utilizamos a palavra colocando o Criador como um servo para atender aquele. E nós tínhamos que mudar essas expressões. Porque se a pessoa é uma informação, um jovenzinho, então o que acontece? As recomendações para aquele jovem no caminho que ele vai percorrer e a maneira que ele tem que tornar-se cuidadoso. É isso que nós tínhamos que entender, porque quando ficamos na fase de amadurecidos, nós esquecemos do jeito que nós éramos orientados para ir de um local para outro e os cuidados que nós recebíamos das recomendações. Agora, na fase de amadurecido, nós colocamos o Criador como nosso criado. Nós tínhamos que ver o procedimento que estamos tendo, não é para o outro, é para a minha vida. É isso que eu preciso de entender. Me esforçar para compreender direito os ensinos e lembrando que à medida em que eu vou estudando o livro Na Luz da Verdade e através do tempo, então as coisas difíceis que eu coloquei dentro de mim, elas vão ficando mais brandas. E é bem interessante porque
normalmente acontece com os envelhecidos. Eles mudam a maneira de ser, porque agora eles não precisam de segurar mais aquelas maneiras anteriores, os conceitos antigos. Então, toda a época da nossa existência, cada um que tem que observar como é que ele encontra-se na sua caminhada, na sua jornada, e observar que as responsabilidades sempre só do indivíduo. Então, ele é que tem que fazer esse trabalho de ir verificando o procedimento que ele está tendo para ele, não é para os outros. A nossa maneira de comportarmos diante dos ensinos é sempre naquela condição assim, de vendo se o outro está vendo como eu sou. E tem uma coisa bem simples assim, porque se a pessoa quer fazer uma maneira diferente da sua vida, somente ela que pode auxiliá-la com a maneira de ser de dentro. Então, na nossa vida diária, é muito importante nós compreendermos que o esforço é a vida toda. Depois, nós tínhamos que sermos cuidadosos, porque a indolência, ela vai chegando dentro de nós. Então, se a pessoa tem um determinado costume, pode ser na hora de levantar. E se acontece algo e ela descuida, então ela tende a levantar mais tarde do que aquele propósito anterior. Começa assim a indolência. Quer dizer que a salvação para cada um é estudar o livro na luz da verdade e desenvolver maneiras de ser criterioso com a sua maneira de ser. Porque se descuida, fica bem sério assim. A pessoa passa da hora do repouso e a pessoa no outro dia também, ela aumenta o horário que ela anteriormente tinha para o seu levantar, o seu despertar para a vida. A indolência, ela vai pegando a pessoa devagar. Depois entra naquela condição do raciocínio. Nós temos a facilidade, do jeito que nós somos, de sempre ser passivo conosco, de aceitar as nossas limitações. Então é bem grave assim. Se nós descuidarmos, nós entramos naquela condição de não nos tornarmos aproveitáveis como aquele que foi um trabalhador da vinha do Senhor. Então esse esforço não é para um período, é sempre a pessoa tendo esse zelo com ela e ela ir vendo como é que ela precisa de ser. O esforço de cada um de nós é esse. E observando assim que se descuidarmos, nós vamos descendo. Depois tem uma condição bem interessante assim. Quando a pessoa tem um entendimento, fica bem fácil da gente compreender quando a pessoa tem que estudar porque ela precisa de passar naquele concurso ou no curso que ela está fazendo, ela tem que apresentar um relatório daquele curso, das informações que foram dadas a ela. Depois, quando ela conclui esse concurso ou esse curso, esses relatórios, muitos itens daquelas informações ela não lembra mais. Quer dizer que antes tinha uma memória melhor, estava mais qualificada, então ela entrou-se numa condição de elevação. Agora, como não precisa daquelas informações mais, ela entra num processo de esquecimento. Então, para nós compreendermos a vida, é a mesma significação. Quer dizer, se nós descuidarmos com os nossos propósitos para a nossa vida interior, entramos naquela condição de sermos vistos para os outros, que é o caso da moradia. Então, a nossa moradia, ela tem que ser de acordo
com a vontade do Criador. E nós tínhamos que nos tornarmos assim, de acordo com a vontade do Criador, porque todas as leis terrenas que foram feitas, está sempre de acordo para os seres humanos. E depois tínhamos que lembrar que Moisés trouxe somente 10 leis. Quer dizer que as leis que Moisés trouxe são definidas e que não tem como ter uma justificativa para não cumprir aquelas leis, do rigor, da firmeza, porque no caso do primeiro mandamento fica bem fácil assim. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que se a pessoa dedica o tempo para a moradia, dedica o tempo para os seus familiares, dedica o tempo para o seu trabalho, quer dizer que o tempo da pessoa está todo organizado para fora, para dentro. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o primeiro mandamento é dessa maneira. Quer dizer que nós tínhamos que compreender que não precisaríamos de passar por situações difíceis. E aí, quando a pessoa passa, então ela lembra do primeiro mandamento. Todas as outras coisas ficam para depois, mas é porque ela passou por situação difícil. Então tínhamos que fazer essa distinção, sem ter necessidade de passar por situações difíceis. É isso que cada um teria que estar fazendo um trabalho de verificando, porque no caso do primeiro mandamento fica bem fácil assim, porque esse auxílio que apresenta no primeiro mandamento é quando a pessoa passa por um desespero. Nesse desespero, e normalmente o jeito que ela faz o pedido, ela é atendida. Quer dizer que se nós fizéssemos o trabalho do terceiro mandamento, de fazendo a reflexão de como se encontra os dias anteriores, porque eles se encontram dentro de nós no momento exato, porque dias depois nós lembramos daquilo que aconteceu e nós ficamos então lembrando, quer dizer que nós nos encontramos dias anteriores presos dentro de nós, na nossa vivência. Então, na nossa vida diária é bem importante assim lembrarmos que o Criador se encontra nas alturas inacessíveis para os seres humanos, mas os seus auxílios se encontram à disposição, se a pessoa tem o procedimento correto. Se ela não vier a ter esse procedimento, não tem como receber os auxílios. Fica bem fácil assim da gente ir observando na moradia. Aquela criança ou aquele outro precisa de algo e aquele responsável muitas vezes não sabe que está necessitando de algo. Mas se não fizer um pedido adequado ou verbalizar de maneira adequada, aquele responsável também não sabe a maneira que aquele que está precisando daqueles objetos, se ele expressa adequadamente, acontece uma coisa boa, ele é atendido. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que a harmonia na nossa vida não é para outros, é para nós. E todo um cuidado que a pessoa tem que ter é sempre observando como ela se apresenta. Porque se na nossa vida o mais importante somos nós e a maneira como nós relacionamos com o Criador, então todas as outras coisas entrarão em harmonia, entrarão numa condição de bem-estar para todos. Então a referência que nós temos do livro Na Luz da Verdade é esse auxílio. Ele que nos possibilitará uma condição de nós irmos purificando dentro de nós. E essa purificação nós sabemos assim, que ela existe se a pessoa vai trabalhando de acordo. Porque aquela criança que foi bem-sucedida no seu ano letivo escolar,
ela foi bem sucedida porque ela teve a frequência que precisava e ela cumpriu as determinações que foram dadas a ela. Agora, para nossa velhice, para voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. É conhecendo as leis e tendo um aprofundamento nessas leis e procurando viver de acordo com essas leis. Então, na nossa vida, a responsabilidade é um procedimento individual. Depois, nós sabemos assim que tem influência o jeito que a pessoa pensa. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando que tem um termo que usam que fala assim que o meu anjo da guarda bate com o anjo da guarda dele. Quer dizer que as frequências que nós temos, essas frequências são aceitas de uma maneira agradável ou de uma maneira repelente. E se é de uma maneira agradável, entra aquela condição bem importante que as portas se abrem, que é de conhecimento de muitos, que as portas se abrem para aqueles que têm uma frequência agradável. Então, o ser humano terreno diante de seu Deus, nós tínhamos que sermos cuidadosos para ver o jeito que nós somos e lembrando assim da nossa maneira de comportarmos diante do Criador. Porque quando uma pessoa procura uma prece ou uma maneira de receber das irradiações que o Criador nos possibilita, ela também tem que ter uma frequência. Porque fica bem fácil assim. Se a pessoa entra nessa frequência, ela sente um bem-estar. Mas tínhamos que lembrar que nesta frequência nós temos que construir quadros. Nesse quadro nós tínhamos que dar vida para que esse quadro ficasse harmonioso. Não é somente com a parte intelectual, porque a parte intelectual ela é inferior. E fica bem fácil assim da gente observar a diferença do centro instintivo com a parte intelectual. No intelecto, a pessoa pensa se ela vai tomar aquela decisão. Com o instinto e o centro motor, a pessoa toma a decisão numa rapidez que não passou pelo intelecto, que fica bem fácil assim da gente observar um objeto caindo e aquele que se encontra nas proximidades procurando segurar aquele objeto. E se é uma criança, aquele que se encontra nas proximidades, ele tem uma rapidez maior ainda. Quer dizer que se fosse pensar, então não teria como ter aqueles atos com aquela rapidez. Então, criar as imagens tem que ser com o centro instintivo, onde entra a atuação do espírito, que é uma condição superior. É isso que nós tínhamos que aprender a diferenciar da rapidez do centro instintivo e aquela condição bem importante. No centro instintivo, a pessoa fala que ela nem pensou e quando ela viu, ela já tinha providenciado as condições que precisavam de serem providenciadas. Então, o ser humano terreno diante de seu Deus, é isso que nós precisaríamos de entender. Entrarmos na frequência que existe da bondade do Criador, da grandiosidade que o Criador nos possibilita e colocarmos no lugar em que nos compete, porque se nós queremos uma graça do Criador, um auxílio, nós temos que nos colocarmos na condição para receber esse auxílio. Não na condição de colocar o Criador numa condição como se ele agora fosse inferior, pois agora ele recebe o mando que eu dou para que ele acompanhe a este ou para que ele fique com aquele. Essa é uma condição muito importante assim para a nossa vida. Nos esforçarmos para compreender direito os ensinos é da responsabilidade individual. A condição para a vida nossa é simples, é nos colocarmos na condição de seres humanos,
que tem possibilidade de voltar para a pátria do espírito. Essa é uma naturalidade que tínhamos que ter, porque se não fizermos um trabalho de acordo, não tem como receber os auxílios. Em todas as épocas, nós podemos ir confirmando a diferença que existe. Toda época, nós temos o auxílio do livro Na Luz da Verdade, possibilitando as orientações para que cada um que caminha na direção que precisa de ser caminhada, ele vai encontrar-se em paz. Porque a paz é de dentro. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando se a pessoa se encontra ligada à luz, fazendo aquele processo de diminuindo as influências anteriores que nós tínhamos, que nós trouxemos e que nós criamos. Então vai entrando dentro de nós a perspectiva. Depois nós sabemos assim que tem muitos relatos de auxílios. Então esses auxílios, se a pessoa quiser fazer parte desse que recebe o auxílio, quando ele vier a necessitar, ele que tem que fazer o trabalho de entrar na frequência para que ele mesmo possa ser qualificado durante a sua existência. Então, o jeito que nós fazemos as orações, o jeito que nós fazemos os pedidos, e se viermos a fazer reunião, nós temos a tendência de trazer os ensinos para baixo, porque um que vem dedicando mais tempo, ele tem um saber diferente. E aquele que dedica pouco tempo para o saber, então o saber desse é menor. Então esse, numa reunião, tem de fazer com que ele se eleve. Mas aí houve uma condição bem importante assim, porque como ele não tem a capacidade de elevar, então trazem os ensinos para baixo. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, nas reuniões, sempre traz os ensinos para baixo. Então a pessoa tem que lembrar que não pode ficar debatendo, e também a pessoa tem que lembrar assim: se ela tem a verdade dentro dela, ela não precisa de falar de onde não tem a verdade. É isso que nós tínhamos que ter uma confiança dentro de nós. Se temos a verdade, então não precisa de fazer com que o outro ouça onde não tem a verdade. A confiança se encontra. E é bem interessante, porque se a pessoa tem um procedimento assim, de ela ter o conhecimento, nesse conhecimento, ela não precisa de mostrar para o outro que o conhecimento dele é menor. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Eu me encontro seguro com as informações, com as instruções, então o que eu tenho que proceder é como é que eu tenho que ter a segurança daquilo que eu estou segurando dentro de mim. Então, as referências que nós temos, a grandiosidade do Criador, e que nós podíamos confirmar essas grandiosidades em todas as coisas que nós nos encontramos em nossa volta da grandiosidade e da beleza. A bondade do Criador está junto também com a pureza, está junto com a justiça, porque tem que ter o equilíbrio. E depois, se nós queremos melhorarmos, junto conosco tem que entrar também a beleza de sermos, a beleza no trato, a beleza de falarmos. É isso que nós tínhamos que ter também, porque os ensinos que nos foram trazidos, eles não se encontram só, eles se encontram numa maneira de harmonia. E isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando que tem que ter uma harmonia para que todas as coisas possam organizar-se, porque as informações que nós temos é como um quadro de armar. À medida em que a pessoa vai tendo um esclarecimento,
ela vai colocando as peças no lugar certo, vai fazendo com que aquele quadro dentro da pessoa vai tendo uma harmonia. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.